E se você descobrisse que tem uma cópia sua vivendo em outra realidade? Já pensou no que isso poderia significar? O conceito de realidades paralelas sempre gerou fascínio e medo em igual medida. Mas, e se você encontrasse sua versão alternativa? O que aconteceria? Como seria essa interação entre duas versões de você mesma? Talvez até com escolhas completamente diferentes. Neste vídeo, vamos explorar 3 teorias reais que cientistas têm tentado esconder sobre realidades paralelas. Prepare-se, pois o que vamos discutir aqui vai mexer com sua mente de uma maneira que você nunca imaginou. Para começarmos, precisamos entender um conceito fundamental que está no coração das teorias de realidades paralelas: o paradoxo do gato de Schrödinger. A famosa experiência mental proposta por Erwin Schrödinger em 1935 envolve um gato colocado dentro de uma caixa fechada com um dispositivo que pode matá-lo, dependendo da decaída de um átomo radioativo. O ponto-chave da teoria é que até a caixa ser aberta e observada, o gato está em um estado de superposição, ou seja, está simultaneamente vivo e morto. Agora, imagine se esse conceito se aplicasse à nossa realidade. O que aconteceria se, a cada escolha que fazemos, uma nova versão de nós mesmos surgisse em uma linha do tempo paralela? A cada decisão, uma nova versão de nós poderia estar vivendo uma realidade diferente, onde a escolha foi outra. Mas o mais perturbador: e se, em algum momento, essas versões se encontrassem? Será que as escolhas que tomamos em nossa vida formam uma teia de realidades paralelas, onde cada uma segue seu próprio caminho, mas todas conectadas por esse fio invisível de decisões? Mas o que ninguém te conta é que essa experiência vai muito além de um simples experimento de física. O que a teoria realmente sugere é que o conceito de escolhas pode criar ramificações infinitas em múltiplas realidades. Cada escolha que você faz, ou que não faz, pode ser uma bifurcação em uma linha do tempo. E se essas bifurcações fossem de fato reais, significando que, em outra realidade, você é alguém completamente diferente. Ou talvez exatamente igual, mas com uma vida completamente alterada. O que aconteceria se duas dessas versões se encontrassem? Poderiam interagir? Ou seria um choque tão grande para a psique humana que, ao se verem, algo catastrófico aconteceria? Nos anos 80, um cientista chamado Hugh Everett III fez uma proposta radical que revolucionaria a física quântica. Ele sugeriu que a mecânica quântica poderia explicar a existência de múltiplas realidades. De acordo com ele, quando uma partícula quântica é observada e seu estado é colapsado, ela não escolhe apenas uma realidade. Em vez disso, ela cria várias linhas do tempo simultâneas, cada uma com uma versão diferente da realidade. Ou seja, quando você toma uma decisão, essa decisão não afeta apenas a sua linha do tempo, mas cria uma nova linha do tempo onde você tomou a decisão oposta. E tudo isso acontece em paralelo. Mas aqui está a parte mais intrigante. E se isso também se aplicasse à consciência humana? E se a nossa percepção de uma única linha do tempo fosse apenas uma ilusão, enquanto nossas versões em outras realidades simultâneas seguissem seus próprios caminhos e vidas? Você já parou para pensar que pode estar apenas vivendo em uma dessas versões de você mesma e que existem infinitas outras Marias, Josés, com histórias diferentes? Uma delas pode ser mais bem-sucedida, outra pode ter tomado um rumo completamente diferente, ou até mesmo não ter feito as escolhas que você fez. A grande questão é: e se, em algum ponto, essas versões colidissem? O que aconteceria quando duas Marias ou dois Josés de realidades paralelas se encontrassem? A
A interação entre essas versões seria algo grandioso, revelador ou catastrófico. Aqui entra um ponto crucial. Os cientistas ainda não têm certeza se essas versões alternativas de nós mesmos realmente existem de forma tangível. Mas e se, em algum nível inconsciente, as realidades paralelas já estivessem interligadas com as nossas escolhas e lembranças? E se as emoções, as memórias e os sentimentos de nossas versões alternativas pudessem de alguma forma se cruzar e influenciar a nossa experiência? Mas e se não estivermos falando apenas de teoria? E se já houver evidências, por mais sutis ou bizarras, de que esses encontros entre versões alternativas de nós mesmos realmente acontecem? É aqui que entramos em um território ainda mais sombrio e intrigante. Relatos de pessoas que afirmam ter visto o próprio reflexo fora do espelho. Existe um fenômeno pouco conhecido, mas extremamente perturbador, chamado efeito Doppler, um nome derivado do termo alemão Doppelgänger, que significa duplo. Relatos ao longo da história descrevem pessoas que afirmam ter visto uma cópia exata de si mesmas em situações extremamente específicas, geralmente associadas a sensações de déjà vu, estados alterados de consciência ou até momentos de trauma. Em 1985, por exemplo, um físico russo chamado Nikolai Artukov relatou em seu diário experimental que durante um teste com campos eletromagnéticos de alta frequência, teve uma experiência de deslocamento dimensional. Ele afirmou ter visto a si mesmo entrando na sala de testes, alguns segundos antes de realmente entrar. Essa duplicação temporal e visual nunca foi explicada oficialmente, e os documentos foram mais tarde classificados pelo governo soviético. Mas o mais chocante é que experiências como essa não são exclusividade da ficção ou da Rússia soviética. Em vários experimentos envolvendo campos magnéticos cerebrais, como os conduzidos pelo neurocientista Michael Persinger, com o famoso capacete de Deus, muitos voluntários relataram sentir a presença de uma entidade na sala. Só que, em alguns casos, essa entidade era descrita como idêntica à própria pessoa. Um eu alternativo, um observador silencioso, duplicado. Essas manifestações podem ser meras alucinações provocadas por estímulos no cérebro, ou seriam brechas temporárias, lapsos entre realidades paralelas, onde por um instante, duas versões de uma mesma consciência se cruzam. Agora junte isso à teoria das memórias intrusas. Quando você se lembra vividamente de algo que nunca aconteceu na sua vida, mas que parece ter acontecido em outra. E se essas memórias forem resquícios de versões alternativas de você mesma, ecoando em sua mente através dessas frestas entre dimensões? E se tudo isso for verdade, será que você já cruzou com você mesma hoje e nem percebeu? Será que suas versões em realidades paralelas estão observando você agora, talvez já cientes de sua existência? E se o encontro entre essas versões não fosse algo distante no futuro, mas uma constante, uma realidade que vivemos sem sequer perceber? Imagine por um momento que, em algum lugar, em uma dessas infinitas realidades paralelas, você está fazendo algo completamente diferente. O que você faria se tivesse a chance de encontrar essa versão de si mesma? Seria um choque existencial? Ou você seria capaz de dialogar com ela, de aprender com suas escolhas, seus erros, suas vitórias? E mais, a teoria das realidades paralelas nos coloca diante de um dilema filosófico e psicológico profundo. Se todas essas versões de nós existem em paralelo, então, qual delas realmente somos? Estamos destinados a viver uma única vida ou estamos apenas caminhando por uma das várias possibilidades que a física quântica permite? Se essas realidades paralelas realmente existem e podemos cruzar com nossas versões,
Isso poderia abrir portas para uma compreensão completamente nova sobre a nossa própria existência. E você está pronto para descobrir o que aconteceria se encontrasse com uma versão de si mesma em uma realidade paralela? E aí ficou intrigado com a possibilidade de encontrar sua versão em uma realidade paralela? Se você curtiu o vídeo e quer saber mais sobre experimentos bizarros, teorias científicas e mistérios que desafiam a nossa compreensão da realidade, se inscreva no canal Projeto Blackout. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo.